Fala pessoal, muito boa noite. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Mais um fechamento de mercado hoje, dia 26/12, tá? Quinta-feira. E vamos começar a análise aqui com o nosso índice. Né? Tem em vista que o ativo ele entrou numa lateralização, tá? O ativo ele vem trabalhando depois de todo esse movimento baixista, né? O ativo, ó, ele fez um respiro. Ele fez um respiro aqui nessa região aqui de 125 mil, né? E entregou mais uma vez aqui um movimento baixista, tá, pessoal? E agora ele está descansando aqui. Deixa eu puxar aqui no semanal, vocês vão identificar que tem uma região de suporte aqui, ó, onde o ativo ele pode estar fazendo esse pequeno teste, esse pequeno respiro, pessoal, tá? E provavelmente a gente especula que ele tenha que vir aqui, depois de todo esse movimento baixista, né? A gente especula que ele tende a vir aqui respirar um pouco e, até então, continuar sua movimentação de baixa, ou simplesmente reverter a sua movimentação aqui de baixa, reverter aqui a sua tendência de baixa para alta, tá, pessoal? Mas não é bem que o cenário está mostrando pra gente, tendo em vista que a gente consegue observar aqui, ó, candles, ó, de convicção aqui, tá? No livro de análise técnica do Flávio Lemos, ele diz que o medo, né, é um sentimento maior do que a ganância. Então, o mercado ele tende a entregar maiores movimentações baixistas do que altistas, tá, pessoal? E quando entra num cenário desse jeito, né, quando a gente observa o cenário econômico do nosso país, a gente identifica a instabilidade que está em relação à macro e microeconomia, e isso reflete aqui no nosso gráfico, tá, pessoal? A gente observa aqui que o preço ele vem trabalhando num amplo movimento baixista aqui já há muito tempo. Desde agosto aqui, o preço, desde setembro, né, desse ano aí, o preço ele vem trabalhando num movimento baixista profundo, tá, pessoal? E por enquanto ele vem buscando suporte aqui nessa região, tá? Região aqui de 122 mil. Vamos ver aí se ele consegue segurar daqui e entregar o respiro, pessoal, né? Depois de sentir essa região aqui de suporte. Caso o preço ele só venha fazer aqui um mini pullback aqui, ele tende a entregar mais um movimento baixista. E aqui, nessa região aqui de 117 mil, ó, possivelmente aqui o último ponto de trava, tá? Que o preço ele tende a sentir caso ele venha perder aqui essa região de 122 mil, tá, pessoal? Trazendo aqui para 60 minutos, a gente observa que ele entrou nessa lateralização aqui, tá? Depois de sentir essa região de suporte anterior, suporte relevante, a gente observa que ele chegou até a armar aqui, né? Ensaiar um pivôzinho de alta, tá? Lembrando que a gente está aqui no gráfico de 60 minutos, ele chegou a ensaiar aqui esse movimento aqui de pivô de alta, mas ele entregou novamente todo esse movimento baixista aqui, respeitando aqui essa troca de polaridade, tá? Tendo em vista que ele fez aqui um giftzinho, ó, ele deixou um pivôzinho aqui de baixo, ó, esse suporte aqui rompido vira resistência, e o ativo ele veio testar essa região, ó, testou duas vezes essa região e entregou todo esse movimento baixista aqui novamente. Então a gente consegue observar que o ativo novamente veio testar aqui essa região de suporte, tá? Falhando a estrutura e ensaiando mais uma vez um movimento altista dentro dessa região aqui de lateralização, tá? Provavelmente vindo buscar novamente aqui a região de resistência aqui mais acima, beleza, pessoal? Então, pessoal, quando o preço ele está, né, nessa lateralização, nessa acumulação, uma redistribuição, caso o preço ele venha continuar caindo, né? Os movimentos ele tendem a ser mais erráticos, pessoal. A gente não consegue operar tendência dentro desse contexto, tá? A gente tem que sempre procurar operações no cenário de lateralização, procurar operações em níveis de suporte e resistência, tendo em vista que o ativo ele vai fazer testes nessa região, tá? Buscando fôlego ali para continuar a sua movimentação de alta ou de baixa, beleza, pessoal? Então vocês, em dias assim, né, que o preço ele está sem tendência, o preço ele está agarrado entre as médias, se a gente puxar aqui no gráfico de 15 minutos as médias móveis, a gente identifica que o ativo está dentro de uma trap zone. Em 60 minutos o ativo está com as médias emboladas, ó. A gente observa aqui que a média de 20 e a média de 9 elas estão emboladas, ó, entre si, tá? Né, cortando o preço praticamente. Então nesse contexto aqui, pessoal, fica muito difícil a gente realizar operações a favor de tendência. Fica difícil alongar operações, tá? Geralmente operações assim, quando dias eles estão laterais, são operações curtas, né? Operações ali com alvos pequenos, de 200 pontos, 250 no máximo, estourando ali, né? Porque a amplitude do mercado, da movimentação dele tende a ser menor, tá? Então essa é a dica aí que a gente deixa para vocês aqui em relação a dias laterais, como o índice mais uma vez entrou
nesse processo aqui de acumulação ou de redistribuição. Show de bola? Então a gente identifica que se a gente puxar a FIBO dessa máxima, melhor, dessa mínima, a essa máxima, a gente identifica que o ativo, ó, ele veio fazer o teste exatamente aqui, ó, na região de 61 de FIBO, tá? E voltou a entregar um movimento aqui de correção. Tendo em vista que a gente especula aqui, pessoal, depois do preço ele sentir esse suporte, ele tende a vir fazer esse movimento de falha de estrutura e vir buscar aqui essa região de resistência. Mesmo que tenha aqui pontos de trava aqui para o preço, que é a média de 50, a gente observa que já tem um bom tempo que o ativo ele não vem fazer o teste nessa média de 50, tá, pessoal? Tendo em vista que o ativo ele nunca passa muito tempo sem fazer o pullback, fazer o teste nessa região de média de 50, antes de continuar a sua movimentação da tendência vigente. Tá? A gente observa aqui que o ativo, ó, desde o dia 12 aí, desse mês de dezembro, o ativo ele não testa aqui a média de 50, tá? 60 minutos. Então a gente observa aqui, ó, que desde o dia 19 aqui o ativo, ó, bem agarrado, ó, bem agarrado aqui em 15 minutos, tá? O ativo aqui com as médias cortando o preço, ó, VWAP flat, muito complicado de buscar operações, muito arriscado. Tendo visto também que estamos no final do ano, né, pessoal? O ativo ele tende, né, aqui a nossa bolsa ela tende a diminuir aqui a liquidez do mercado, tá? E fica muito complicado buscar operações também nesse contexto. E serve mesmo para a gente buscar de estudos, né, pessoal? Para a gente fazer backtest, para a gente observar ali oportunidades que o preço ele tende a dar dentro do nosso contexto operacional, ganhar experiência com tempo de tela. Então aproveitem, pessoal, esse final do ano aí, né, nesses poucos dias do ano que está se aproximando do fim do ano aí, para vocês fazerem estudos, tá? Façam anotações, tá? Nossos vídeos de fechamento aqui a gente sempre vem alertando isso para a galera, porque isso é o diferencial para a galera ali que está buscando a consistência, tá? Conhecer o seu operacional, tá? Então, o dia de hoje, vamos trazer aqui por 5 minutos, a gente vê que foi um dia assim, um pouco mais agarrado, ele deu essa oportunidade aqui, ó. Se a gente puxar a FIBO dessa mínima aqui de ontem, né? Deixa eu ver aqui. O ativo ele ensaiou aqui. Ele ensaiou aqui esse movimento aqui da abertura, ó, e sentiu aquela região ali de mínima, né? Aquela região de suporte. Se a gente puxar a FIBO dessa mínima a essa máxima, a gente identifica que o ativo ele vai fazer o repique em 7,640, tá? De toda essa movimentação aqui de baixo, confluenciando aqui com uma troca de polaridade, tá? A gente observa aqui também que em 5 minutos, ó, tinha essa região de média aqui de 50, tá? Também segurando aqui esse patamar de preço. A gente observa que o ativo ele rejeitou 1 e 2 vezes essa região antes de entregar esse candle aqui de ignição, tá? Esse candle de impulsão aqui, rompendo essa mínima, abriu uma oportunidade de entrada aqui também, confirmando aqui esse movimento baixista. Sendo que essa região aqui, para quem fosse buscar operações, era uma operação arriscada, porque as médias até então flat, tá? Preço sem tendência, né? Preço sem tendência, média flat na cara da VWAP. Era uma operação arriscada. Quem buscar operações em cenários assim, né? Caso o preço ele venha oferecer esses tipos de oportunidade, é operar sempre com a mão reduzida, né? Tendo em vista que é uma operação contra a tendência, é uma operação de repique, tá? Onde o preço ele sente uma média, sente uma região de FIBO, e o preço ele está no contexto macro, o preço ele está em lateralidade. Então são operações que tendem a travar, tá? Tá na cara da média 20, na cara da VWAP. Então, caso a pessoa fosse entrar, caso o operador ele fosse entrar aqui nessa operação, ele teria que entrar com a mão reduzida. Quem opera com contrato jamais poderia entrar aqui nesse contexto, né? Tendo em vista que quem opera com contrato opera com aquele capital reduzido, então tem que sempre ser operações sempre a favor da tendência, sempre operações a favor das médias móveis, que são cenários, entre aspas, mais seguros para quem está com pouco capital. Então aqui o alvo dessa operação, ou pelo menos a parcial, quem fosse entrar aqui, com certeza teria antecipado pelos 2 minutos. Se a gente puxar aqui os 2 minutos, com certeza aqui ele deixou algum gatilho melhor, ó, como a gente observa aqui, ó, ele deixou esse gatilhozinho aqui, tá? Reduzindo o stop, stop na máxima, entrada aqui na mínima, com alvo ou parcial na VWAP, beleza? Na VWAP, deixa eu puxar por 5 minutos novamente. Aqui, nessa região aqui da entrada, pagando aqui, ó, 200 pontinhos aqui até a VWAP, tá? Stop vindo pro zero, e aqui, né, quem está operando, como eu falei anteriormente, né, quem está operando com o contrato não teria essa operação, mas caso a camarada entrasse, aqui era alvo da operação, tá? Quem está com mais contratos, operaria aqui, entrando nessa mínima, perdendo, stopzinho vem pro zero,
e soltaria uma parcial. Quem gosta de trabalhar com parciais, soltaria uma parcial aqui nessa região e iria conduzindo tecnicamente até a último ponto de trava para o preço. Pô, Levi, onde que seria o último ponto de trava? Nesse caso, se a gente puxar a FIBO da máxima do dia até então, né, do dia 26, a mínima, a gente consegue observar que o ativo, ó, ele tem aqui pontos de trava, né, que é o ponto de 50%, onde ele veio fazer o teste confluenciando aqui com a VWAP, 61, 7640 e a mínima do dia. Então são esses pontos de trava para o preço. Então quando o preço chegar nessas regiões, você que está posicionado, você tem que ver como que o preço ele vai reagir a essas posições. Se o preço ele estiver a favor da tendência, você entrou na operação e o preço ele estiver ancorado pelas médias, o preço ele tende a furar essas regiões aqui de trava. O preço ele tende a furar essas regiões e seguir ancorado nas médias. Caso o preço esteja nesse contexto igual estava aqui, ó, com preços com as médias flats, onde não dá para considerar muito, então essas regiões aqui, elas ganham relevância. E justamente o que o preço fez. Ele sentiu aqui, ó, vocês conseguem observar que o preço ele fez um repique, entregou o movimento baixista e fez o repique, falhando assim a estrutura. Depois daqui dessa região, ele ofereceu mais uma oportunidade aqui de falha de estrutura, né? Tendo em vista que ele sentiu aqui a 61 de FIBO do dia. Ó, observem que ele fez esse movimento aqui de falha de estrutura, tá? Visando aqui a máxima do dia, né? Visando a máxima do dia, visando aqui a média de 50. Quem foi paciente também aqui conseguiu pegar essa operação aqui a favor do movimento das médias, acima da VWAP. Seria uma operação vencedora também. Diazinho aqui bem agarrado, bem complicado, com baixa liquidez, com baixo volume de negociação, mas que acabou entregando aí algumas boas movimentações para quem estava atento, conseguiu pegar boas oportunidades aí. Trazendo aí para o nosso dólar, pessoal, vamos trazer aqui para o 60 minutos. A gente observa aqui que o nosso dolinha, ele segurou aqui, tá? Ele fez um suporte aqui nessa região de 6 bola, tá, pessoal? Desse número redondo, ele fez um suporte aqui, ó. Tendo em vista que ele fez esse toque aqui, ó, 2, 3 vezes, ó, ele armou aqui um falso rompimento, tá? Voltou, fez o pullback novamente aqui nessa região de 6 redondo e explodiu para cima, tá, pessoal? Fez agora mais um suporte aqui, nesse patamar aqui de 6,5, tá? Provavelmente o preço ele tende a vir buscar aqui fôlego para então continuar sua movimentação de alta. E dificilmente, pessoal, o ativo ele vai falhar, vai romper esse movimento aqui, desse suporte aqui, tá, pessoal? Dificilmente, tendo em vista que se a gente pegar aqui o semanal e a gente puxar aqui o gráfico de médias, pessoal, o layout de médias, a gente identifica, quem acompanha a gente aqui no canal, desde o início dessa movimentação de alta aqui, que esse mini dólar ele vem ensaiando, armando esse pivôzinho de alta aqui, ó, ancorado pelas médias, a gente especulava que o ativo, ó, após esse rompimento aqui, ó, rompendo essa máxima, abria alvos de FIBO. Por isso ele sentiu o primeiro alvo, veio fazer o pullback na média e esse candle aqui indicava para a gente a tendência de alta. Perceba que o preço, ó, ele deixou esse candle aqui de rejeição na média de 9, tá? E o preço ele vem ancorando na média de 9, chegou próximo aqui ao terceiro alvo, ó, pessoal, e fez o repique para baixo, tá? Aqui ele já foi no alvo aqui, por enquanto agora ele está afastado da média, ele tende a vir aqui fazer uma aproximação novamente aqui nessa região da média de 9, tá, pessoal? Mas, pelo contexto aqui do price action, pessoal, eu acho muito difícil ele perder aqui essa região de suporte aqui, tendo em vista que teve muita rejeição aqui nessas regiões com muito volume, tá, pessoal? Essa região aqui de 6 bola. Fez uma região de suporte aqui também um pouco mais acima, tá? 6,5. Então a gente especula que ele tende a vir aqui, testar essa região aqui novamente para buscar fôlego ali novamente, tá? No cenário micro aqui, pessoal, a gente identifica que o ativo ele ainda está um pouco lateral. Também, né? Tendo visto que ele deu todo, não, na verdade, tendo visto que ele deu todo esse movimento de impulso de alta, o ativo ele respirou um pouco aqui nessa região, tá? Se a gente puxar aqui, ó, o ativo ele continua respirando aqui nessa região aqui, tá? Ele violou aqui um pouco essa região, ó, né? Fazendo aqui, por enquanto aqui, um oco, né, pessoal? Por enquanto, mas ele rejeitou aqui essa regiãozinha aqui de 6,15 e ele armou aqui uma lateralização aqui nessa região. Rompeu aqui e está trabalhando por enquanto acima dela, tá? E no dia de hoje, pessoal, o preço ele sentiu aqui essa região de suporte de 6,5, né, como eu falei para vocês anteriormente. Se a gente puxar a FIBO dessa mínima a essa máxima, a gente identifica aqui que o ativo, ó, segurou justamente aqui em 50% dessa movimentação aqui de baixa, tá?
Ele sentiu que essa região e está trabalhando aqui por enquanto aqui abaixo da retração de 50% de FIBO. Trazendo para o layout de médias, pessoal, a gente identifica aqui que o ativo, ele buscou aqui o alinhamento da média, está trabalhando acima da média de 200, acima da média de 20, tá? Um pouco emboladas aqui as médias, tá? A gente vê que a média de 9 está abaixo da média de 20, né? Então o ativo ele tá realmente aqui um pouco embolado aqui as médias não estão alinhadas. Então fica difícil visualizar uma tendência nesse contexto aqui, por mais que o preço esteja acima da média. Então, provavelmente essa região aqui de suporte, ó, de resistência, se tornou uma região onde trava para o preço, tá? Tendo visto que deixou muitas regiões aqui, provavelmente o preço ele deve sentir essa região aqui e retrair, tá, pessoal? Assim a gente especula aqui pelo Price Action. Diminuindo aqui o time frame para 15 minutos, a gente observa aqui que o preço, ó, ele deu com esse gap de alta aqui, ó, no dia 23, né? Ele trabalhou aqui, ancorado pelas médias, ele veio fazer o teste aqui na média de 200, tá? No dia de hoje ele veio testar novamente aqui essa região de média de 200 e ficou brigando aqui nessa região com movimentos bem erráticos, tá, pessoal? Região de trap zone é difícil buscar operações aqui, um pouco arriscado, né? Tendo em vista pela amplitude dos candles, né, pessoal? Ó, a gente identifica aqui, ó, que dificilmente aqui alguém conseguiria, ainda armou aqui um pivôzinho de baixo aqui, ó, foi frustrado, tá? Quem entrou aqui tomou um stop. Chegou a falhar novamente a estrutura aqui, ó, armando aqui um pivôzinho de baixo, mas na cara da média de 20 e na cara da VWAP se torna muito difícil buscar aqui essa operação. Quando armou novamente aqui um pivôzinho aqui, ó, de baixo, ó, dentro dessa trap zone, dificilmente dava para entrar nessa região, porque na cara da média de 200, pessoal, nunca a gente pega operações na cara da média de 200. No caso aqui, o melhor cenário seria ele perder essa média de 200 aqui, ó, perder essa média de 200, fazer um pullback e continuar sua movimentação de baixo. Mas aqui que ele chegou nessa média de 200, ó, ele fez um fundo um fundo igual aqui, né? Fundo duplo e falhou a estrutura, tá? Difícil demais aqui buscar alguma operação aqui no dia de hoje desse dolinha, tá, pessoal? As médias emboladas também, muito complicado aqui dentro do nosso contexto operacional. Então é isso que a gente especula aí para os próximos dias aí em relação aqui ao nosso dolinha, tá? A gente identifica aqui que ele pode vir testar essa região aqui, ou até mesmo um pouco mais acima, e vir integrar esse movimento baixista aqui, né? Pelo fato aqui de o preço ele estar nessa mini lateralização, toda essa indecisão, essa confusão econômica que a gente vem acompanhando aí no nosso país, tá? E a gente especula que o preço ele venha fazer aqui esse movimento aqui corretivo aqui, ou fazer um teste aqui um pouco mais acima, ou vir fazer esse movimento aqui de teste aqui embaixo, tá? Para então buscar fôlego e continuar sua movimentação de alta, beleza, pessoal? Então é isso, esse é o nosso fechamento de mercado, espero que vocês tenham gostado aí. Comente aqui embaixo o que vocês têm achado aqui dessa série que a gente vem colocando para vocês aqui diariamente no nosso YouTube, beleza? E se ainda não segue a gente lá no nosso Instagram, tá? @LATrade, beleza? Segue a gente lá e acompanha o nosso trabalho. Tamo junto e até a próxima, pessoal.